Bom dia, amigos e amigas ligados aqui no canal do NEP, Honório Abreu, o nosso canal de refazimento, o nosso canal onde nós buscamos compreender as verdades mais profundas através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que nos auxiliam sobremaneira a fazer crescer esse trabalho e a chegar a essa tarefa a cada vez mais corações. Agradecemos também aqui a nossa companheira Maria Cícera, deixando-nos aqui o bom dia, sempre presente a nossa amiga Cícera de Praia Grande, a Margarete Sobral, lá de Conselheiro Lafayette, bom dia, e o quanto é ainda mais difícil nos dias de hoje ser paciente. Minha amiga, os desafios estão se agigantando cada vez mais, mas que bom, porque para que construamos virtudes nós precisamos dos desafios, né? Um mar calmo não constrói bons marinheiros, pensemos nisso. O Pedro Eduardo Martins, nosso amigo lá de Frutal, bom dia, a paciência é a ciência da paz, amém, meu irmão. A Gladys Ferreira de Machado, aqui de Minas Gerais, bom dia, que estudo maravilhoso. Vamos sempre praticar a paciência, fácil não é, mas basta querer verdadeiramente. Isso aí, minha irmã. E os Espíritos nos falam, em O Livro dos Espíritos, quando eles são questionados pelo Sr. Allan Kardec, se nós conseguiríamos nos livrar das nossas más tendências, construindo as virtudes desde esta vida, estou aqui parafraseando, os Espíritos vão nos responder, mais fácil, que isso é mais fácil do que nós imaginamos, basta um querer muito singelo que isso vai acontecer. É como você colocou aqui para nós, basta querer verdadeiramente. Ana Pereira, bom dia minha amiga, tudo bom? Lúcia Helena da Silva, bom dia minha amiga. Hamilton de Patos de Minas, frequentador da Fraternidade Espírita Caminho da Luz, bom dia meu irmão. Hoje é o dia do Livro dos Médiuns. Então, logo depois da nossa vinheta, nós teremos aí, vamos começar a introdução, capítulo 1, perdão. Encerramos a introdução, vamos começar o capítulo 1, onde o seu título é uma indagação a espíritos, uma indagação muito bela do professor do senhor Allan Kardec. E nós vamos aí continuar. Essa primeira parte é uma parte um pouco mais difícil, a gente sabe, é uma parte um pouco mais maçante, mas é muito bonita, é muito bela e vai valer a pena. Então, depois da nossa vinheta, nós temos aí leitura, comentários, ponderações em torno dessa obra maravilhosa da codificação. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns. Fizemos as noções introdutórias e hoje nós adentramos a sua primeira parte, as noções preliminares. E no capítulo 1, o seu título é uma indagação. Há espíritos? Existem espíritos? E o Sr. Allan Kardec foi, mais uma vez, profundamente feliz em nomear o capítulo dessa forma. Por quê? Para conversarmos sobre a questão da mediunidade com a metodologia que é adotada, a primeira pergunta que deve ser respondida é se há espíritos. Tratando aqui com muito respeito, com muita prudência, das objeções, dos pensamentos adversos. Porque nós chegaremos a essa parte, mas quando houver a definição do médium, médium é aquele que possui em maior ou menor grau a faculdade de se comunicar, de estabelecer comunicações com os espíritos. Então todos nós somos mais ou menos médiums, mas nós precisamos primeiro estabelecer a existência dos espíritos em si. Bom, o Sr. Allan Kardec iniciará dizendo, e nós vamos aqui trazer muitos conceitos já discutidos em O Livro dos Espíritos, por isso a união das matérias é importante. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Sim, porque quando nós desconhecemos, nós atacamos, nós negamos. O que são os espíritos? E aqui trazendo uma conceituação construída em O Livro dos Espíritos, né? Há primeiro a diferenciação entre espírito e matéria, o espírito com Ezinho minúsculo, e nesse sentido o espírito com Ezinho minúsculo seria o princípio inteligente do universo. Dentro desses
dentro desses dois elementos fundamentais. E aí nós temos o espírito com Ezinho maiúsculo, lá em O Livro dos Espíritos, recordam-se? E o que seria então o espírito com Ezinho maiúsculo? Os seres inteligentes da criação. Aqui a gente está conversando, nós iremos conversar sobre o espírito com E maiúsculo, os seres inteligentes da criação. Então, relembrando, os dois elementos, componentes do universo, espírito e matéria, o espírito princípio inteligente, e o espírito com E maiúsculo, a definição que se dá dos espíritos, são os seres inteligentes da criação. Vamos lá. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação, e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances. Sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade, só o lado absurdo os impressiona. Não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. É bacana demais, o Sr. Allan Kardec ele trabalha conosco de uma forma a ampliar a nossa compreensão. Se nós ficarmos apenas no raso em qualquer assunto, nós não vamos criar os substratos necessários, logicamente, para o não negar, para a não crença. Então nós precisamos aprofundar, nós precisamos sair do raso, nós precisamos sair da beirada, nós precisamos mergulhar mais a fundo. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é incompatível com a negação absoluta desse princípio. E aqui vai ser interessante nós retornarmos nas noções introdutórias do Livro dos Espíritos, onde há a construção de uma diferenciação entre espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo é quando se crê em algo além da matéria. Portanto, as religiões que versam sobre céu, que versam sobre inferno, anjos, demônios e etc., essas religiões são espiritualistas. Toda religião que crê em algo existente fora da matéria, em algo que sobrevive à matéria, é espiritualista. Mas nem toda religião espiritualista é espírita. Por quê? Porque o espiritismo, além de acreditar na existência de algo além da matéria, estuda as relações existentes entre o plano físico, eu estou falando aqui muito en passant, tá bom? É muito mais profundo do que essa explicação que eu estou dando. Mas bem en passant, o espiritismo ele aprofunda, ele estuda, ele metodiza as relações que existem entre os seres encarnados e os seres desencarnados. Né? Vai muito além. Então vamos lá. Tomamos, pois, o nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática e o espiritismo a demonstração patente. Por quê? Demonstração prática. Metodiza, estuda, prova, comprova. Façamos por um instante abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. Nós não podemos nos esquecer aqui que o professor Allan Kardec, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, tem uma base científica muito forte, uma base de estudos, uma base de conhecimentos muito sedimentada. E ele vai trazer isso para a codificação. Número 2. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também. Isso aqui vai ser muito importante. Então, você está admitindo a existência da alma e a sua individualidade após a morte, né, que é algo que sobrevive à matéria, então você também admitirá, primeiro, que ela, ou seja, a alma, é de uma natureza diferente do corpo, uma vez que separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que ela, a alma, goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte, e o mesmo valeria para nós não tê-la.
Esses dois pressupostos. Você admitiu a existência da alma, você admite esses dois pressupostos. Isso admitido, a alma vai para alguma parte. Em que se torna ela? Aonde vai? E aí ele vai começar olha como é que é brilhante esse pensamento científico. E aí ele vai começar a trabalhar o que já existe. Ou o que já existia naquele momento. Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Dizia-se que antigamente veja bem, antigamente, né, nas crenças já pré-existentes e pré-concebidas, céu em cima, inferno embaixo. Mas o que a ciência veio trazer para nós? Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que se conhece a redondeza da Terra? O movimento dos astros que faz com que o alto em um momento dado torna-se o baixo em 12 horas. O infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis. É verdade que por lugares baixos se entende também as profundezas da Terra. Mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol ele mesmo não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário? Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito. E tudo nos diz que esses mundos são habitados. A gente vai parar por aqui, porque nós colocamos aí um limite de 10, 11 minutos para a leitura, para a gente não se perder. Lembrando que nós estamos fazendo aqui quase que um EAD, né, um estudo à distância. Se nós estivéssemos presentes, conversando, dialogando, logicamente que nós alongaríamos. Mas para não cansar, a gente está fazendo esse limite aí, principalmente porque essa primeira parte do Livro dos Médiuns ela é mais cansativa. Mas vocês perceberam aqui que Kardec está nos convidando à lógica? E acima de tudo, o que é o mais importante, propondo uma aliança, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, propondo uma aliança da ciência e da religião. Ora, ok, antes a ciência não havia ainda comprovado essas questões universais, não havia ainda demonstrado essa questão do Sol que ele nos traz aqui, a geologia era desconhecida, e aí tudo bem falar céu em cima, inferno embaixo, mas a partir do momento que a ciência, que o intelecto se desenvolve para nos demonstrar essas verdades, nós precisamos buscar outras respostas dentro da seara religiosa para as perguntas que então advêm desse ponto. Para as perguntas que então advêm dessas novas descobertas. Por muito tempo, religião e ciência andaram degladiando-se umas às outras, como se não pudessem imiscuir-se, como se uma não complementasse a outra. Lê do engano. Lê do engano. É preciso aliar esses dois polos do saber, essas duas temáticas do conhecimento, as asas que nos conduzirão a uma sabedoria cada vez mais profunda. E é isso que o Sr. Allan Kardec irá trazer para nós nessa primeira parte. É isso que o Sr. Allan Kardec irá conclamar os nossos corações quando codificando o Espiritismo. É isso, meus amigos. Por hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Um excelente sábado, um ótimo final de semana. Segunda-feira retornamos com o estudo de O Livro dos Espíritos. E como sempre o dizemos, como sempre falamos e afirmamos, até o nosso próximo encontro.